Bom dia, queridos irmãos, paz e alegria. Hoje é o primeiro domingo da Quaresma, dia 22 de fevereiro. Então, de forma especial, vamos nos dispor a escutar a palavra de Deus, que nos convida a uma conversão especial neste tempo intenso que nos prepara para a Páscoa. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Hoje, nesse primeiro domingo da Quaresma, vamos meditar juntos o Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos de 12 a 15. Jesus foi tentado por Satanás. Estava no meio dos animais selvagens e os anjos o serviam. Antes de uma grande missão, há sempre uma grande provação. Jesus foi tentado em tudo, como nós, mas não cometeu pecado. Hebreus 4:18. Meu filho, se quiseres servir ao Senhor, prepara-te para a provação. Torna teu coração reto, sê corajoso, não te abales. Une-te ao Senhor. Cirácides 2, de 1 a 2. Somente depois de ter passado a grande prova do deserto, Jesus está pronto para pregar com autoridade. Convertei-vos e crede no Evangelho. Antes do deserto, Jesus era um marceneiro desconhecido. Depois do deserto, é um profeta de fogo. Eis o que opera em nós o tempo do retiro e do deserto. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Logo depois, o Espírito fez Jesus sair para o deserto. Lá, durante 40 dias, foi posto à prova por Satanás. E Jesus convivia com as feras e os anjos o serviam. Depois que João foi preso, Jesus veio para a Galileia, proclamando a boa nova de Deus. Completou-se o tempo. O reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede na boa nova. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, muitas pessoas, diante deste trecho de hoje, deste fato da tentação do deserto, logo dizem: por força Jesus conseguiu, porque ele era Deus, o diabo não podia vencê-lo, para ele não foi uma tentação, foi tudo fácil para ele. Para mim, em vez é difícil, eu sou humano. As pessoas que falam assim, talvez sem perceber, cometem uma grande heresia, porque dizem que Jesus não era verdadeiro homem. Escuta o que fala o catecismo. Por que motivo Jesus foi tentado? Ele pode realmente ter sido tentado? Se Jesus foi verdadeiramente humano, então foi verdadeiramente tentado. Jesus não é um redentor incapaz de se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele mesmo foi tentado em tudo a nossa semelhança, exceto no pecado, como fala a carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Jesus conhece as nossas lutas, as nossas fadigas. Ele não comeu nada no deserto e sabemos que o diabo o tentou mesmo, pedindo que transformasse as pedras em pão. E ele podia fazer isso. Mas ele sentiu que a palavra era mais profunda. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Continuamente, Jesus vence com as nossas armas, com a Bíblia Sagrada, fecha a boca do diabo. Diariamente, o cristão tem que suportar um combate parecido ao que Cristo aguentou no deserto da Judeia. É o nosso Papa Bento XVI que está falando. Neste combate,
Jesus foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Trata-se de um combate espiritual dirigido contra o pecado e, no fundo, contra Satanás. É um combate que implica toda a pessoa e exige uma constante e atenta vigilância. Vamos continuar ouvindo a luz do Catecismo. A Cassuda vai continuar para nós. Ela está aprofundando e falando do Haiti, por isso que debaixo da voz dela se escutam as crianças, mas eu acho que todos vocês estão felizes também em ouvir um pouco o barulho das nossas quase que 1000 crianças que estão no Haiti, que estão frequentando a nossa escola. Por que corremos a cada dia e a cada momento o risco de negarmos a Deus e de pecarmos? Pedimos a Deus que não nos deixe indefesos na violência da tentação. Não nos deixeis cair em tentação. O próprio Jesus, que foi tentado, sabe que somos pessoas fracas, que não conseguem resistir ao mal pelas próprias forças. Ele apresenta-nos então o pedido do Pai Nosso, que nos ensina a confiar no auxílio de Deus na hora da provação. Queridos irmãos, o Catecismo ainda nos ensina que não cair em tentação envolve uma decisão do coração. Tal combate e tal vitória não são possíveis senão na oração. Foi por sua oração que Jesus venceu o tentador, desde o começo e no último combate de sua agonia. A vigilância do coração é lembrada com insistência em comunhão com a de Cristo. A vigilância consiste em guardar o coração, e Jesus pede ao Pai que nos guarde em seu nome. O Espírito Santo procura manter-nos sempre alerta para essa vigilância. Ao dizer, não nos deixeis cair em tentação, pedimos a Deus que não nos permita trilhar o caminho que conduz ao pecado. Este pedido implora o espírito de discernimento e de fortaleza, solicita a graça da vigilância e a perseverança final. Então, irmãos, vamos ficar com os olhos da nossa alma bem abertos e vamos caminhar, sabendo que um leão está sempre pronto à nossa espreita para nos pegar escondido atrás das moitas da vida. Precisamos ser vigilantes e desta forma venceremos este demônio. A tentação, ela não manda recado, ela não avisa, ela pode chegar em qualquer momento. Existe uma tentação sutil que parece quase com uma depressão, que se chama assídia, isto é, a preguiça espiritual, relaxamento espiritual, a frieza, a tibieza. E diante desta tentação, o que pode vencer, o que pode nos dar a força é a oração, reagir. É o espírito de sacrifício, é a penitência, o jejum, porque fortalece o nosso espírito. Existe uma tentação que vem da nossa vida em comum, da nossa vida fraterna, é o temperamento, o caráter do irmão que nos faz perder a paciência. E somente quando o irmão pisa no nosso calo, nós saberemos se somos pacientes de verdade ou se estamos nos iludindo de ser pacientes. A tentação revela o que de verdade nós somos, que não somos por nada santos, que ainda falta muito caminho para nós, e que perdemos a paciência fácil, julgamos. Tudo é tentação, tudo é uma tentativa que o diabo faz de nos afundar, e nós podemos resistir. As tentações que mais nos assustam são aquelas que vêm no âmbito sexual, por exemplo. Para os homens, para as mulheres, atenção, porque uma tentação que aparece nesse campo não é pecado, a não ser que é culpa tua.
Por exemplo, se você se acaba com revistas pornográficas, filmes pornográficos, internet, site pornográfico, então é lógico que depois a tua imaginação vai pensar sempre nisso. Então a culpa é tua. Mas se você se esforça de viver bem, segundo Deus, e estas coisas bem, porque num passado longe você era muito desordenado e agora os rastros desta desordem ainda permanecem. Então não se preocupe, porque faz parte do sacrifício da tua caminhada com Deus. E estas tentações te fazem caminhar rumo a Deus. Não tenha medo. Elas são um degrau que te aproxima a Deus. Então, atenção para não pensar que esta tentação é um pensamento ruim, um pensamento errado que te vem na cabeça, seja um pecado. Não é. É um desafio para você dizer, não quero. Eu sei que isso não leva a nada. Eu sei que não é vontade de Deus. Eu sei que não é o sonho de Deus sobre a sexualidade, este pensamento besta que está me vindo. Então eu renuncio. É muito bonito, irmãos, perceber que é possível isso. É possível e muitos nossos irmãos, muitos que vieram de uma vida errada, dão uma prova disso e conseguem. Enfim, queria concluir com uma oração de São Luís Maria Grignon de Montfort, no Tratado da Verdadeira Devoção. Ele tem uma oração que podemos repetir várias vezes por dia quando sentimos que a tentação é muito pesada e que realmente é muito difícil. Retira-te, espírito imundo, danado sem vergonha, muito perverso deve ser para me insinuares tais coisas. Vai-te embora daqui, malvado sedutor. Não terás em mim parte alguma, porque Jesus estará comigo, qual guerreiro invencível, e tu ficarás confundido. Antes quero morrer e sofrer todos os tormentos que fazer a tua vontade. Cala-te e emudece. Não te escutarei, por mais que me molestes. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Levante-se contra mim um exército. Não temerá o meu coração. O Senhor é o meu socorro, é meu Salvador. É assim, nesse dia, se quiser, pode repetir esta oração contra as tentações e vai te ajudar. O desafio é grande, mas lembre-se que a tentação é uma grande escala que te leva para Deus. Paz e alegria, irmãos, força e coragem, porque Jesus venceu o mundo e nós somos com Ele vencedores. Força e coragem, irmãos. Em Jesus somos mais que vencedores. Paz e alegria a todos.